Sabe quando o destino se esconde naqueles detalhes que a gente nem percebe? A história deles começou assim. Um dia qualquer, num lugar comum, eles se cruzaram. Não foi nada de cinema, mas um olhar demorou um pouquinho mais. Um sorriso apareceu meio tímido e uma palavra quebrou o silêncio. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele momento tão simples iria mudar tudo para sempre. Ela carregava o peso de promessas quebradas, de sonhos que tinham se perdido no caminho. Ele, por sua vez, tinha as suas próprias batalhas, cicatrizes que ninguém conseguia ver. E mesmo assim, no olhar um do outro, alguma coisa acendeu. Foi como se, de repente, todas as peças soltas de suas vidas começassem a se encaixar. Cada gesto pequeno, cada risada, cada conversa sem pretensão foi criando laços invisíveis. Eles ainda não sabiam, mas estavam começando a escrever uma história que ninguém jamais poderia apagar. O mundo podia seguir o seu rumo indiferente, mas ali, naquele momento, algo eterno estava começando. Foram justamente esses pequenos detalhes, que pareciam tão insignificantes, que se tornaram a base de um amor que iria sobreviver a tudo, mesmo quando o mundo ao redor parecesse desmoronar. O amor deles não foi uma explosão, como um fogo que queima rápido. Pelo contrário, ele cresceu devagar, silencioso, mas firme. Era um amor que se construía no dia a dia, nos gestos mais simples. Uma mensagem inesperada que alegrava o dia, um abraço apertado bem na hora certa, ou até aquele silêncio compartilhado que dizia muito mais do que qualquer palavra. Cada gesto carregava uma promessa que não precisava ser dita. Eu estou aqui para você, não importa o que aconteça. As conversas sobre o futuro, uma casa, filhos, viagens, manhãs de domingo preguiçosas, se tornaram sementes que eles plantavam no coração um do outro. Era um amor que se sentia nos detalhes mais delicados. O jeito como ele sempre lembrava qual era o café preferido dela, ou o jeito como ela guardava pequenas surpresas para ele, só para ver aquele sorriso. O tempo parecia generoso e a vida sorria para os dois. Mas como todo amor profundo, havia sombras que eles não viam. Aquela felicidade completa, aquela segurança, às vezes é só uma ilusão, porque a vida tem um jeito de testar até o sentimento mais puro. Só que, naquele momento, não havia medo. Havia apenas o amor, crescendo silencioso, forte, implacável, pronto para sobreviver a qualquer desafio, inclusive a morte. E então, a tragédia veio, rápida, inesperada. Um instante, um acidente, uma notícia que rasga a alma e que não dá para ignorar. O mundo dela desmoronou em silêncio. Ele se foi, deixando para trás apenas lembranças, fotos, palavras que agora soavam vazias. Ela sentiu o vazio mais profundo que um ser humano pode sentir, aquele que nenhuma outra presença consegue preencher. Cada canto da casa, cada objeto, cada cheiro, tudo gritava a ausência dele. O coração parecia pesar uma tonelada e o tempo, de repente, perdeu completamente o sentido. Mas, por mais estranho que pareça, o amor deles não desapareceu. Nos dias seguintes, em meio à dor, ela começou a perceber pequenos sinais, quase imperceptíveis. Uma música que começava a tocar no rádio no momento exato, uma memória que invadia seus pensamentos de repente, o perfume dele que ainda parecia flutuar perto das coisas que ele mais amava. A morte levou o corpo, mas não levou a essência. E foi nesse paradoxo, entre a dor da perda e a presença da lembrança, que ela percebeu. A ligação entre eles ia muito além de qualquer barreira física. O amor verdadeiro não morre. Ele se transforma, muda de forma, mas continua a existir. Mesmo na ausência, ele permanecia ali, invisível, silencioso, mas impossível de ignorar. O luto se tornou parte da rotina. A ausência dele preenchia cada espaço, cada gesto do dia a dia. Ela se perguntava se conseguiria continuar, se era possível respirar sem sentir aquela falta imensa.
Os amigos tentavam consolar, diziam que a vida segue, que ela precisava superar. Mas como superar algo que era impossível de perder? Cada lembrança era, ao mesmo tempo, dor e conforto. Foi aí que ela começou a notar pequenos sinais, quase como mensagens de outro lugar. Sonhos que pareciam reais demais, coincidências que eram quase mágicas, momentos que pareciam ter sido ensaiados pelo destino. A presença dele, mesmo invisível, ainda moldava a vida dela, guiava suas escolhas, protegia seus passos. Nesse momento de silêncio e reflexão, ela entendeu algo essencial. O amor não precisa de presença física para existir. Ele sobrevive na memória, nos gestos, nas emoções que se recusam a morrer. E lentamente, mesmo que a dor ainda estivesse ali, uma luz começou a surgir. Uma sensação de que o amor deles ainda podia se manifestar, mesmo para além da vida. Ela não estava sozinha. Cada sinal se tornou uma prova de que ele ainda estava ali, de alguma forma. Um pássaro que pousava na janela dela todos os dias, o cheiro familiar dele que surgia do nada, cartas antigas que apareciam como por magia, frases ditas por estranhos na rua que eram exatamente o que ele costumava dizer. A dor ainda existia, claro, mas agora ela vinha acompanhada de um consolo, de uma esperança. Ela aprendeu a ouvir o silêncio, a perceber os pequenos milagres do cotidiano. Ele não tinha partido por completo. Sua essência continuava ali, como uma energia invisível, uma proteção silenciosa, em lembranças que agora se transformavam em sinais. Ela começou a acreditar que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer destino, mais resistente que a própria morte. Cada gesto do dia a dia, cada memória, era um fio que conectava os dois mundos. E pela primeira vez desde a perda, ela sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo com ele ao seu lado de uma forma nova, inesperada, impossível de ignorar. O amor deles era eterno. Com o tempo, a dor foi se transformando em força. A ausência dele a ensinou que amar não é possuir, mas sim permitir que a essência da pessoa amada viva para além de si mesma. Cada gesto, cada lembrança, cada sonho se tornou uma ponte entre o mundo físico e o invisível. Ela começou a viver não apenas por ela, mas para honrar a memória dele, para espalhar o amor que recebeu, para transformar a saudade em inspiração. O que antes era um vazio, agora se tornou presença. O que antes era tristeza, virou uma luz silenciosa que guiava seus passos. A vida ganhou um novo significado. Cada amanhecer era um presente, cada sorriso, uma vitória sobre a dor. Ela percebeu que o amor não precisa ser tocado para ser real. Ele sobrevive no coração, na memória e nas ações que ele inspirou. E assim, ela começou a viver com ele de uma forma nova. Sem esquecer, sem sofrer, mas celebrando a eternidade de um amor que a morte jamais poderia destruir. Ela decidiu que precisava compartilhar a história deles para mostrar que o amor verdadeiro não se mede em tempo, mas em intensidade. Começou a escrever, a falar, a inspirar outras pessoas a enxergar que algumas conexões simplesmente transcendem a vida. E cada pessoa que a ouvia sentia a emoção, a certeza de que almas que estão realmente conectadas jamais se perdem. O amor deles se tornou um exemplo de esperança, de fé na eternidade de um sentimento verdadeiro. Ela percebeu que o amor, mesmo quando se torna invisível, pode curar, guiar e transformar. O legado dele vivia nas palavras dela, nas suas ações, em cada gesto de carinho que ela espalhava pelo mundo. E assim, a história deles deixou de ser apenas pessoal para se tornar universal. Uma prova de que amar é eterno, mesmo quando o corpo se vai. O amor sobrevive, cresce, inspira e nunca, nunca morre, porque ele se transforma em luz, em lembrança, em vida. Numa noite tranquila, enquanto dormia, ela sonhou com ele. Estavam naquele mesmo lugar onde tudo começou.
o parque que guardava as memórias dos primeiros risos e abraços. No sonho, ele sorriu, estendeu a mão para ela e disse que sempre esteve ali, invisível, acompanhando cada passo dela. Naquele momento, ela percebeu que aquilo não era um adeus, era uma promessa. Uma promessa de que a conexão deles era eterna, inquebrável. Ao acordar, pela primeira vez desde que ele partiu, ela sentiu paz. O amor que tinha sobrevivido à morte não era apenas uma lembrança, era força, era um guia, era luz. Ela aprendeu que algumas almas se reencontram para além da vida e que o amor verdadeiro transcende o tempo, o espaço e até a própria morte. E assim, mesmo separados fisicamente, eles continuavam juntos. Um amor infinito, imortal, que jamais deixaria de existir. Um amor que provava que o coração é capaz de amar para sempre. Obrigado por assistir e por se emocionar com a gente. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos lembram da força do amor. Até a próxima.